Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para o nosso propósito da leitura diária da Bíblia, nosso propósito anual de leitura bíblica. Lembrando que quem lê certinho e nos confirmar isso aí, né, e isso vale, claro, né, da integridade de cada um, receberá um lindo certificado de conclusão de leitura bíblica anual. Então hoje nós vamos ler Gênesis, capítulos de número 24 e 25. Lembrando que eu estou lendo na versão revista e atualizada. Capítulo 24. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía: põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu faça jurar pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre as quais habitamos, mas irás à minha parentela e dali tomarás esposa para Isaque, meu filho. Diz-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá o meu filho. O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e me jurou dizendo: a tua descendência darei essa terra. Ele enviará o seu anjo e há de preceder, e tomarás lá a esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Com isso, pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o que havia sido resolvido. Tomou o servo 10 camelos do seu senhor, e, levando consigo todos os bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar-se os camelos junto ao poço de água, à tarde, hora em que as moças saem para tirar a água. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou ao pé dessa fonte, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o teu cântaro para o que eu bebo, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. E a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro com a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse: trazei água também para os seus camelos para que todos bebam. Apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez para o poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado bom termo à sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro um pendente de ouro de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Ele perguntou: de quem és filha? Peço que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar para que eu fique e também minha comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou o Senhor e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. A moça correu e contou aos da casa da sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão.
Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu um pendente e as pulseiras nas mãos da sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava ao pé junto aos camelos, junto à fonte, e disse: entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem e descarregaram os camelos, e lhes deram forragem e pasto. Deu-lhes água para lavar os pés, e também os homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei enquanto não expuser o propósito a que veio. Labão respondeu: dize. Então disse o servo Abraão: o Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande, e deu-lhe ovelhas, bois, e prata, e ouro, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. Sara, a mulher do meu senhor, já era idosa quando deu à luz um filho, e a este deu tudo quanto tem. E o meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para o meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Porém, irás à casa do meu pai, à minha família, e tomarás esposa para o meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez não queira a mulher me seguir. E ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo, e levará de bom termo a sua jornada, para que da minha família e da casa do meu pai tomes esposas para Isaque, meu filho. Então serás desobrigado do juramento. Quando fores à minha família, se não te derem, desobrigado estarás do seu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis que agora junto à fonte de água, a moça que saí para tirar a água, e a quem eu disser: dai-me um pouco da água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, também tirarei da água para os teus camelos. Seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Considerava ainda eu em seu íntimo, considerava eu ainda em meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo seu cântaro ao ombro, e desceu à fonte e tirou a água. E eu lhe disse: peço-te que me dês de beber. E ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? E ela respondeu: filho de Betuel, filho de Naó e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos, e prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-me saber, se não, declarai-mo, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então respondeu Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho do seu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias e ouro, de prata e vestidos, e deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Depois comeram e beberam, e eles e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permite que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, e depois ela irá. Ele, porém, lhe disse: não me detenhas, pois o Senhor me tem levado em bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçemo-la pessoalmente, e vamos ouvir ela pessoalmente, né? Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e aos seus homens, e abençoaram a Rebeca, e lhes disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com as suas moças, e montando nos camelos seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi,
habitava na terra de Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham os camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo Isaque, apeou o camelo, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dela, e tomou Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim, pois, Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Agora, o capítulo de número 25. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura, e deu-lhe à luz a Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã gerou a Seba e a Dedã. Filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abdá e Eldá. Todos estes foram os filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu-lhe presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, fronteiro a Manre, o campo que Abraão comprara dos filhos de Het. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-Laai-Roi. São essas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Massá, Hadad, Temar, Getur, Nafis e Quedma. São estes os filhos de Ismael. Estes são os nomes pelas suas vilas e povos e seus acampamentos. 12 príncipes dos seus povos. Aos anos da vida de Ismael foram 137 anos, e morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. São essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, a irmã de Labão, que era também arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu suas orações. Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro o ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram de Esaú. Depois nasceu o irmão, que segurava a mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 70 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, e habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio Esaú do campo, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco do cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, porque Edom, significa vermelho, ruivo. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de
primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú cozinhado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então nós lemos aí, né, o envio de Eliezer até as terras da Mesopotâmia para buscar Rebeca, a esposa de Isaac. E no capítulo 25 a gente vai ver aí os descendentes de Abraão com outra esposa, né, após a morte de Sara, Quetura. Também falamos sobre a morte de Abraão, os descendentes de Ismael e também o nascimento dos filhos gêmeos de Isaac e Rebeca, né, Esaú e Jacó. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.